Bom, essa é uma questão polêmica, né? É lógico que muitas outras escolas, o ocultismo, não concordam com isso, a gente respeita, né? Mas dentro da seara umbandista, pode acender uma vela com outra? Veja bem, dentro do ritual umbandístico, acender uma vela na outra é até permitido, desde que seja a mesma intenção, seja o mesmo objetivo, seja o mesmo padrão vibracional. Então, por exemplo, está se realizando um trabalho para, por exemplo, energizar um irmão. O irmão está muito desvitalizado e nós precisamos energizar o irmão. E aí faço então, digamos lá, um círculo magístico, utilizando as velas. E aí você pega uma vela, poderá acender a outra na sequência, sem problema algum. Agora, nesse mesmo irmão, deseja-se fazer um trabalho para protegê-lo, blindá-lo de determinados ataques. Veja bem, aí você já não pode acender as outras velas com esse objetivo com a vela utilizada para reenergizar o irmão. É um outro padrão vibracional, é uma outra intenção, é um outro objetivo. Certo? Então essa lei deverá sempre ser respeitada e observada. Certo? Mas em outras escolas do ocultismo isso não se aceita de maneira alguma. Né? Mas dentro da seara umbandista isso é aceitável, isso é permitido, mas guardando esse detalhe, essa observação. Certo? Bom, nos casamentos, né, se usa muito, ou pelo menos se usava antigamente, hoje a gente quase um pouco mais comum, né? Ficou mais incomum o uso das velas nos casamentos. E qual que seriam os objetivos, né, no uso da vela num casamento? Iluminar o casal, é verdade, né? Mas não só isso. Principalmente para proteger o casal de determinados pensamentos que muitas vezes são emitidos de maneira inconsciente, em função da pouca educação mental, né? Às vezes até mesmo de inveja. Então a vela, ela tinha essa função e até hoje tem, né? Se você for casar e você pretende se proteger das emissões, digamos assim, deseducadas mentais, né? As formas de pensamentos deseducadas, né? Inconsequentes, muitas vezes inconscientes, mas deletérias, a vela tem uma grande utilização nesse tipo de ritual. Os cadáveres, né, também eram muito utilizados. Hoje também já está mais em desuso, né? O uso da vela tinha como finalidade, né, iluminar, né, os caminhos do irmão que acabou de fazer a passagem, mas também, e eu diria até principalmente, ajudar o irmão a desfazer os laços que ainda o mantêm preso de alguma maneira às questões terrenas, né? A vela então tem essa utilidade até os dias atuais, pouco usada, mas ainda tem e é de grande valia nesse aspecto. Lampadomancia, né? O que é a lampadomancia? Na verdade, a lampadomancia ela não é nada mais nada menos do que o estudo da chama da vela, né? Como que você pode fazer essa análise da chama da vela de uma maneira ocultista, né? Esotérica, para obter algumas respostas, alguns resultados, né? Bom, então você vai fazer um ambiente escuro, um ambiente que não tenha corrente de ar, né? Pegue uma vela do seu orixá, olheie essa vela, procura olhar essa vela, portanto, fazê-la, transformá-la em um magneto psíquico, certo? Você vai, então,
acendê-la num ambiente apropriado, logicamente, né? Você deverá fitar a chama da vela, friccionar as mãos. Esse ato de friccionar as mãos, relembrando os irmãos, os chakras, os montes, as linhas, né, vibratórias, as forças sutis que estão também ali atuando da natureza, né? Você fricciona uma mão contra a outra, forma um triângulo com suas mãos, mire em direção à chama da vela, certo? Feche os olhos e faça a pergunta. Feito isso, abra os olhos e observe como a chama se comportou. Se a chama, isso é uma análise bem objetiva, viu, meus irmãos? Não há nada subjetivo, não. Se a chama ela ficar mais, ela aumentar o seu tamanho, aumentar a sua luminosidade, a resposta para você é positiva da sua pergunta. Porém, se a chama diminuir, né, enfraquecer, a resposta é negativa. Existem algumas outras respostas também. A chama dupla, né? A chama se divide. Ela significa que há oposição naquilo que você almeja. A chama espiralada significa que uma revelação espiritual está prestes a acontecer para você. E a chama que crepita, né, que há demanda, há dificuldades naquilo que você almeja. A chama que se ergue e então ela aumenta e diminui, significa que o ritual não foi feito com a devida convicção. Você fez duvidando, você não fitou, não trabalhou mentalmente essa pergunta, essa questão que você quer tá almejando como resposta, né? Se a ponta do pavio fica bem vermelho, significa que o intento está bem encaminhado. Então, se o pavio ficar bem vermelhinho, significa que a coisa está indo bem. Se a ponta do pavio entortar, né, é preciso, a chama ela sofreu uma curvatura, né, porque o pavio entortou, significa que precisa de maior empenho, né, mais dedicação naquilo que você almeja. Bom, a seromancia. Então, a lamponomancia, a gente analisou a chama e a seromancia. Nós vamos analisar, então, a cera da vela, né? É importante também dizer para vocês, gente, que hoje as velas 100% são feitas de parafina, né? Um material, digamos assim, artificial, né? Nos primórdios, não. A vela era feita de parafina de árvore, de resina de árvores, né? Resina de árvores, ou era feito então de gordura animal, de sebo animal, né? Veja vocês que já tem algumas diferenças, né? Então eram de origem natural, né? E é claro que os objetivos também eram diferentes. Então os pajés, os curadores, os morubixabas, pessoas que eram preparados para o trabalho de cura, né, relacionado à cura, eles então faziam e tinham todo um preparo especial com as suas velas. Geralmente, quando é utilizado nesse intuito, né, benéfico, então eram utilizadas as parafinas das árvores, né? Já o contrário, né, para um uso pernicioso, um uso nefasto, era utilizado então as velas de origem de gordura animal. Inclusive, né, alguns relatos, né, de quem estuda o ocultismo vai ler em alguns livros aí, né, rituais macabros, né, rituais extremamente macabros que induziam a dor, a tortura do animal, para que o animal transmitisse o máximo da sua dor, né, e do seu sofrimento naquele momento para toda a sua contextura bioenergética, né? Depois sacrificavam o animal e faziam então a vela com esse intuito nefasto. Hoje as velas são de
parafina, né? Então, a ação da vela, você vai ter que trabalhar muito a questão mental, né? E entender que magia, ela é mental. Aliás, o todo é mente. Já diz o primeiro princípio hermético, né? O todo é mente. E nesse sentido também, né, muitas vezes as pessoas mais desavisadas acham assim, esse negócio de magia acabou, isso não existe mais não, acabou. Olha, gente, o próprio Ramatiz, né, que é um mestre, né, de luz, nos ensina que no passado a magia era feita no varejo, hoje é no atacado, né? Então, é de suma importância você entender isso, tá? Os elementos materiais utilizados dentro de um processo magístico, dentre eles a vela, né, é claro que ela vai funcionar muito nessa perspectiva de você trabalhar a sua concentração, de trabalhar o seu foco, né? E o magnetismo, certo? Agora, se você desenvolver a capacidade mental de realizar essas interações junto às forças sutis da natureza, é claro e evidente que você não precisa usar de nenhum desses elementos. Mas isso também não se acontece da noite para o dia e isso é um preparo extremamente especial e para pouquíssimos. Tá? Então, voltando à questão da ceromancia, quando a vela ela entorta, significa que você está no meio de uma intensa guerra espiritual. Né? Vela que racha no meio, há duas interpretações. Se você acendeu a sua vela com o intuito de, por exemplo, eu quero sair desse emprego, obter alguma ruptura, se a sua vela partir, significa que você vai conseguir esse intento. Agora, se é com outros intuitos que não seja esses, né, você vai estar, vai significar que você está tendo um ataque espiritual e você precisa ter muito cuidado, procurar uma ajuda, um auxílio, né? Muitas vezes você não consegue desvencilhar desse tipo de assédio sozinho. Você vai ter que recorrer a algum tipo de ajuda, né? Seja ela dentro de um templo de Umbanda, dentro de um centro kardecista, de um grupo esotérico, enfim. Isso independe. Bom, e aí tem a questão da borra, né? Quando a vela queima por completo e forma então aquela borra e os sinais ali que vão aparecer, né? Isso exige de você, aí sim, exige uma grande capacidade de abstração para você analisar essa borra que forma ali depois da vela toda queimada, tá? Eu vou citar só alguns exemplos porque não dá para a gente ficar muito nisso para não atrapalhar aqui a nossa exposição. Então, quando se forma filete e espinhos, né, pode ser dificuldade, negativo de amor, né, se for questão sentimental. Forma de colmeia, boas notícias, asas, prosperidade material, libertação, cura, círculos, alianças prósperas, ciclos unidos por um filete, né? Então, a ampulheta significa paciência, perseverança, né? A âncora, estabilidade diante de tempestades ou imobilidade, né? A aranha, se for muito nítida, é sinal de dinheiro, mas se estiver junto com outras formas confusas, se trata de inimigo armando emboscada, né? Próximo. A vela de 7 dias, né? Então é um tipo de vela muito utilizado nos templos de Umbanda, né? Muito utilizado. Quando ela queima por completo, inclusive aquele plástico que reveste, significa, né, que havia uma série de dificuldades, mas todas foram combatidas e foram vencidas. Então o seu intento está muito bem encaminhado. Quando a vela não queima por completo, é sinal que há oposição ao seu intento, àquilo que você almeja. Quando a vela é apagada por um inseto, né? Isso às vezes acontece com certa frequência, a gente vai ver que é um sinal claro, né, de energias densas opostas. Tá? Não necessariamente seja uma presença inoportuna.
Pode ser simplesmente uma forma de pensamento, por exemplo, que está te atrapalhando aí, né? Quando a vela queima rápido, né, em menos de 7 dias, o que significa? É sinal de que o adepto deve se redobrar nos cuidados e tomar medidas de proteção. Então, às vezes você queima vai fazer um pedido com uma vela de 7 dias e ela queima rapidamente. O que significa isso? Que você precisa se redobrar de cuidados, você precisa se cuidar melhor, você precisa observar mais o seu lado espiritual, você precisa observar bem ao seu redor o que está acontecendo, você precisa, sobretudo, né, e muito importante, trabalhar a sua educação mental, o que você está pensando, o que você formula na sua mente, porque tudo isso vai, com certeza, trazer consequências, tá? Quando a vela cai e apaga, é sinal que tem gente querendo te derrubar, né? Tem gente querendo te derrubar aí, realmente já descamba aí para o lado da magia nefasta, né? na magia tenebrosa, né? Bom, essa é a nossa bibliografia rápida, né, para vocês, e boa parte desses ensinamentos que eu estou passando para vocês eu obtive através do meu grande mestre encarnado, que foi o meu pai. Foi um esoterista de muitos anos, né, um espiritualista de muitos anos, e que então ele passou de pai para filho. A gente vai responder algumas perguntas aqui para a gente dar seguimento. Marcos, a Tainá Andrade, ela pergunta qual a sua opinião sobre acender velas dentro de casa para desencarnados. Bom, cai um pouco daquilo que a gente falou no início, né? Essa questão de acender velas dentro de casa tem que ser muito criterioso. Deve ter muito cuidado com acender vela dentro de casa, porque você vai estar atraindo uma série de energias. Às vezes você não tem controle, não tem conhecimento sobre essas energias, você vai estar manipulando ou sendo até mesmo manipulado por determinadas energias e presenças. Então, a vela dentro de casa, ela deve ser muito bem pensada antes de você acender. A questão de você fazer a referência a um desencarnado, né, dentro de sua casa com uma vela, o que manda, cara irmã, na verdade, é o intento. Esse é o mais importante. É o que você almeja. Qual o seu objetivo em acender essa vela, né? Se você almeja o quê? Energia, luz, né? Você almeja, deseja e faz um ato volitivo de emitir energias positivas, de vibrações positivas para esse ser desencarnado, tudo bem. Agora, não deixa a vela lá e vá embora, né? Acenda a vela, fique por ali toda hora pensando, emitindo bons pensamentos, vibrações positivas. Isso exige muita concentração e exige muita disciplina. Por isso, na dúvida, não acenda. Essa é a recomendação. Em cima dessa pergunta, só reforçando essa última observação final que você fez, essa atenção, a Camila Linares perguntou se a vela de 7 dias pode ficar acesa em casa sem estarmos presentes. Creio que já esteja respondido aqui. Sim, não é recomendado, de maneira alguma, dentro de casa, você deixar, sobretudo, uma vela de 7 dias, porque, veja bem, você aumenta muito, né, o risco de acidente, né, e, ademais, aquelas questões que fomos colocadas, né? Não é porque o seu lar que ele não tenha, digamos assim, algumas vibrações que a gente mesmo cria, viu, gente? Não é algo que é alvo de fora, não. É formulações nossas mesmo, né? São padrões vibratórios que nós mesmos criamos, né? São vórtices desequilibrantes que nós mesmos formamos, entendeu? Então, você pode estar num momento de desequilíbrio, por exemplo, né? E aí, essa vela, em vez de te ajudar, ela pode te atrapalhar e muito. Então, não é recomendado. Na nossa opinião, não. Aproveitando mais um tempinho que a gente ainda tem, a Lohane Alves, ela faz 2 perguntas. A primeira,
Em quais situações escolher entre uma vela comum ou uma vela de 7 dias? Bom, a vela de 7 dias, ela é muito utilizada dentro de um aspecto eminentemente religioso, né? Então, dentro de um aspecto eminentemente religioso. Se for algo, como eu disse aqui, algum pedido, uma coisa passageira, uma coisa transitória, você não vai acender a vela de 7 dias, certo? A vela de 7 dias, realmente, ela deve ser utilizada dentro de um contexto templário, religioso. E ela faz a segunda pergunta, Lohane Alves. Não tendo a vela colorida, pode substituir pela vela branca? Sim, como eu disse, né, o mais importante é o intento, é o objetivo, é a sua vontade dirigida. O Luciano Silva, ele perguntou a respeito de velas sobre os nossos irmãos Exus guardiões. Os Exus guardiões utilizam muito as velas, né? E como eu disse mais no início, vão utilizar velas de cor, por exemplo, a cor preta, né? Com esse objetivo, né, de fazer uma asepsia, antisepsia energética do local, do ambiente, do indivíduo, do ser, enfim, o objetivo foi utilizado, né? A cor vermelha também é muito utilizada, né? Lembrar que a cor vermelha está relacionada com o Purushá, o Orixá Ogum. Entender, gente, que a cor não é boa nem má. A cor é uma energia. A cor, ela tem comprimento de onda, ela tem frequência, ela tem amplitude, enfim, é uma energia. E você deverá saber trabalhar com essa energia. E os Exus sabem muito bem como trabalhar a magia das velas. São excelentes mestres no que se diz o trabalho com a magia das velas. Ainda a gente tem um tempinho. Foram perguntas pré-elaboradas pelo pessoal que frequenta a casa, que nos mantém em contato. A primeira delas foi a seguinte: as velas perfumadas, além da ação convencional do ponto de vista magístico, teria outra ação? Sim, isso vai depender também da origem dessa vela. Se ela for uma vela feita, né, de maneira manufaturada, se não for feita de maneira industrial, essa vela poderá, sim, além de ter o efeito magístico da vela propriamente dito, ainda vai ter o efeito do incenso, né? Que é justamente o ato de você acender qualquer incenso com o objetivo de melhorar o padrão vibracional do ambiente, né? Para você harmonizar mais o ambiente. Então ela terá esse efeito também, as velas perfumadas. Uma segunda pergunta, Marcos, formulada, preconcebida pelo pessoal que nos acompanha, nos segue. As velas feitas com substâncias repelentes, como a citronela, teria alguma ação a mais no astral? Novamente, né? As velas de origem mais natural, não tão industrializadas, sim, esse material ele vai ser também repelente no padrão astral. Ela também vai funcionar como um repelente de parasitas, né, astrais, de insetos, uma série de miasmas, né, astrais. Então, ela também terá essa ação junto ao plano astral. A Dani Alves pergunta aqui se a vela bicolor tem uma função diferente. Não, veja bem, a gente prefere usar a vela de uma cor só, porque você está focando. Veja bem, você já tem uma dificuldade gigantesca de ter foco sobre um determinado desiderato, né? Se você coloca duas cores, a coisa ainda fica mais complexa, né? A gente entende, a gente sabe que tem velas multicoloridas, que é muito utilizado nos tempos de Umbanda, nós respeitamos, não temos nada contra, não é isso, mas o objetivo dessa exposição é fazer um uso consequente, com conhecimento de causa e efeito da magia das velas. Se você complica mais isso, veja bem,
seus objetivos que você intenciona, vai ter mais dificuldade em você conseguir desembaraçar. Por fim, o nosso tempo já está encerrando, já foi respondida, mas vamos dar uma ênfase. Por que algumas entidades, preto velhos, caboclos, exus, têm o hábito de pingar a vela na palma das mãos e friccionar uma mão contra a outra? Isso é muito interessante, né? Veja bem, isso é verdade, é uma verdadeira alquimia, né? que as entidades estão fazendo. É o velho axioma alquímico, né? Dissolve e coagula. Então, ao fazer esse movimento de pingar as velas sobre a palma das mãos e friccionar, nada mais, nada menos do que eles estão fazendo um trabalho alquímico de transmutação, meus irmãos. Então, é uma verdadeira alquimia nos levando ao velho axioma alquímico, dissolve e coagula. Nós agradecemos a todos a participação de todos e aqueles que porventura quiserem fazer mais perguntas, pode dirigir ao direct, que a gente vai fazer assim que nós pudermos. Vamos responder com atenção, com o maior carinho a todos vocês. E aqui segue os endereços das nossas páginas, né? Quem quiser nos seguir e fazer mais perguntas, tão logo nós possamos, nós vamos responder a vocês. Até mais, até a próxima.